Olá, hoje vamos ver um livro que me marcou na minha, já não juventude, mas mais tarde, talvez aí nos meus 30 anos, antes, 25, o Manual das Antenas. Isto era uma coleção manuais técnicos da editorial Presença portuguesa. Ok? E dentro do coleção manuais técnicos, este foi o primeiro, foi Manual das Antenas. E nesta coleção manuais técnicos, temos aqui o autor, são autores estrangeiros, são livros de tradução, apanhados por uma editorial que o lançou cá, até foi a segunda edição. Isto é interessante, isto fala da propagação das ondas, okay? E fala que as ondas, portanto, a luz dá 7 voltas e meia à volta da Terra por segundo. Isso foi eu que fiz uns cálculos. Portanto, aqui fala da propagação das ondas. Okay. Fala que elas andam à velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Eu já falei isso num vídeo. E que há uma camada que é ionizada e depois há frequências que refletem nessa camada ionizada, de acordo com as frequências. Existem frequências que passam essa camada como se não fosse nada. Ali as micro-ondas, por exemplo. Está aqui uma esquemática disso. E depois, esta era a propagação, portanto, em frequências baixas, e depois fala na propagação em V e UHF, que o V e o UHF fazem muito linha de vista. A ver, a torre da antena está alta para abranger o mais longe possível até tocar o horizonte. Ou duas torres altas, uma transmite e outra recebe, passando ali no ponto tangente da Terra. Isto é engraçado. Aqui as partes escuras em que faz sombra a um muro, e depois quanto mais perto do muro, mais sombra temos em relação à transmissão. Ou acidentes geográficos também fazem esse efeito, em que está aqui uma casinha que não consegue captar desta antena porque a transmissão ali não consegue ir para baixo, ela vai em linha reta. São características de frequências altas, V e UHF. Okay. Depois tem a onda direta, a onda refletida num objeto. Isso é engraçado. Olha a onda que reflete na pedra e vem cá ter. Já me aconteceu isso, que eu queria captar de sul e acabei por captar de norte em FM VHF. E aqui chegamos à parte das antenas. Cálculo da resistência de radiação, linhas de transmissão, okay? Linhas paralelas, com todas as suas fórmulas, que isso chateia-me imenso, assim muitas fórmulas. Linha de comprimento infinito, linha de comprimento finito, são aquelas características que se estuda. Velocidade de propagação numa linha, num cabo coaxial é 0,66. Enquanto na linha paralela é 0,98, uma coisa assim. A linha aberta. Depois a sinusoidal. Os comprimentos de onda, aliás. Cabos com vários antenas com vários comprimentos de onda. Ou neste caso seria talvez. Seria o quê? O que é 2 cabos? Linha fechada, linha aberta. Eu já nem sei o que é que estou a dizer porque eu não me lembro. Já foi há tanto tempo. Eu que vi este livro. E desfasagem numa linha não adaptada e desfasagem numa linha aberta, aí com as sinusoidais e tal. Esta é aquela parte que eu considero chata, que é aquela teoria de matemática. Olha ali uma linha de transmissão em escadinha, que são fios paralelos. A escada é para ajudar a manter os fios paralelos. São 2 fios paralelos, tem pouquíssimas perdas. E depois a transmissão. Um é o emissor e o outro é para fazer a impedância. Quarto de onda. O que é que temos mais aqui? Reatância. O quarto de onda, transformador de impedância. Cargas. Isto é a parte chata aqui. A ROI. A coeficiente de reflexão. A energia não transmitida na antena é refletida. Índice de reflexão. Isto eu passo assim depressa, quase sem ver.
um tipo de cabo coaxial, portanto, de pérolas, não sei das quantas. Isso não, atualmente não se vê muito, acho eu. Vê-se coaxiais que têm bocadinhos de ar. Olha ali, linha de transmissão em que os fios estão ali dentro de... são fios paralelos de 300 ohms. Antigamente as antenas eram assim, eram dois fios paralelos, mesmo em VHF, com 1 centímetro de distância um do outro. Aqui eram os diferentes cabos coaxiais de fabrico francês, os tipos de cabo, a impedância, o fator de propagação no coaxial 0,66, as perdas para 30 metros a 10 MHz, umas coisas assim. Aqueles estudos dos cabos. Olha, este cabo aqui tem um bocadinho de ar no meio do plástico. Curioso. São coisas curiosas. Vamos ver se a gente encontra aqui qualquer coisa de... Agora aqui era uma tabela de fios paralelos. Depende da distância dos fios e do diâmetro dos mesmos. Aqui é o diagrama de como é que vai a onda no cabo e tal. Formação de ondas estacionárias. É a onda que não sai. Estacionárias tem a ver com as refletidas, que não são emitidas. Numa transmissão por antena estar não ressoante. Antena ressoante sai tudo. Está no tamanho certo. Agora aqui começa a falar do fio emissor. O que a gente quer é antenas, olha. Portanto, uma antena, o princípio de uma antena, o comprimento do fio emissor é igual à distância entre os orifícios dos isoladores, que é desde aqui até ali. E depois aqui é um fio emissor com uma escadinha de fios paralelos, que tem pouquíssima perda, são bons para frequências baixas em geral, e um fiozinho emissor. Se for em frequências baixas, não faz mal estar na horizontal. Ora, olha ali, aqui, coisa. O princípio de um dipolo, com 300 ohms, porque estão assim. Os radioamadores fecham um ângulo, assim, fica 50 ohms, porque tem uma inclinação. Okay. Neste caso está com baixada de 75 ohms ou 70, mas normalmente os aparelhos convencionou-se mais tarde de ser 50 ohms. Os aparelhos muito antigos tinham 75 ohms. Esta é uma linha de baixada de fios paralelos de 600 ohms, então deve ter aí uns 5 cm de distância um do outro. Mais ou menos. Grosso modo. Olha ali uma antena que tem... Houve uma técnica antigamente que era torcer os fios para conseguir-se diminuir a irradiação, então torcia-se os fios, até que passou-se a usar cabo coaxial. Isto é, há uma técnica em que temos uma maior e uma mais pequena, as duas ligadas no mesmo, uma para VHF e outra para UHF. Ou então com um balão. Aqui, olha uma técnica de ajuste de antena. Estas ligações aos dois fios, aos dois elementos da antena, vão mais para baixo, mais para cima, até encontrar o ponto ótimo. Olha uma ground plane. Olha, antena ground plane. 4 radiais e um fio alto. Eu fiz uma dessas para a banda dos 20 metros para os 14 MHz. Okay? Até hoje, com uma cana de pesca daquela que pus no outro vídeo. E formas de adaptar a impedância. 2 cabos coaxiais e quando se acha a impedância, fios paralelos. Ou atacado diretamente com fios paralelos. Ou com cabo coaxial. Depois é diferente. Quando liga-se cabo coaxial em baixada de fios paralelos, convém fazer uma adaptação aqui. Umas voltinhas de cabo coaxial e tal, umas histórias assim. O exemplo de meia onda, onda inteira, não sei o que, umas coisas assim. Olha, aqui um ajuste LC. Isto é para ajustar a indução e portanto, um condensador e uma bobina. O LC. Ora, isto aqui é aqui um ajuste e depois o fio transmissor. Também pode ser receptor. A princípio, a melhor antena para receber é aquela que também dá para transmitir. Significa que está sintonizada. Isto é uma antena que é Windom, se eu não me engano. É a antena Windom.
É uma antena que tem um pedaço com comprimento para lado, outro com um pedaço com comprimento para outro. Isto faz várias bandas. Faz aí umas 3 ou 4 bandas. Aqui é a medição das estacionárias. Não, zonas de ataque. As zonas de ataque é uma antena 5/8, uma coisa assim. Olha, começa as antenas. Antena multibandas para estas 4 frequências. A FD4 full. Depois antenas dobradas. Olha, uma antena dobrada. A emissão, depois dá a volta e vem para a indução. Aqui, em vez de termos o quarto de onda, temos a onda inteira, reduzindo a vezes 0,95 por causa da velocidade de propagação no fio. Olha, um trombone. Havia umas antenas de VHF ou do HF que tinham este elemento ligado ao cabo coaxial. Um trombone. Isto é uma antena boa no aspecto em que é de banda larga. Tem uma largura de banda ressoante. É que indica ressonante. Aqui é exemplos de uma roldana para subir e descer a antena, botar os fios assim assados, tal. Mostra um bocadinho como é que se há de fazer as antenas, como é que se há de fazer as ligações. Olha, uma antena para ajustar a frequência. Vai-se chantando um fio e outro, até encontrar antena feita de cabo coaxial. Como é que se chamava isto? Era bazuca, antena bazuca. Era antena de cabo coaxial, olha. Está vendo? É uma antena engraçada. Há quem goste disto. Torna-se muito silenciosa. Aqui mais uma antena em que o elemento irradiante dá a volta e volta. Está tudo, acho que isto está tudo ligado ao positivo, ao fim e ao cabo. Olha, a antena Levy e Zeppelin. A diferença, uma só tem uma perna, estão a ver? E a outra, olha, esta aqui tem, isto é o cabo de transmissão, e depois aqui acaba e só tem um lado. Portanto, este é o lado que sai do emissor. E este aqui vai ajustar impedâncias, vai ajustar ondas também, dá para várias bandas. São grandes, normalmente são antenas grandes, porque em altas frequências não se brinca da mesma maneira em termos de construção de antenas, há outros princípios, está a ver? Uma coisa é assim, isto é a baixada de transmissão, e depois só um perno. E outra coisa, com 2 pernos, vira tipo dipolo, sintonias. Já me apaixonei um bocado por isto. Olha aqui, tipos de maneiras de atacar uma antena no meio, e é quarto de onda. Outra é aqui é um quarto, e depois faz múltiplos. Aqui pois, é uma forma diferente de... Há muitos anos antenas em móvel que usam esse princípio. E depois ajustam-se no cabo coaxial. É no cabo coaxial que se ajusta a antena para transmissão. Olha aqui uma forma de ajustar. Vai-se com outros 2 fios, e mais para cima, mais para baixo, e vai-se medindo as estacionárias. Existe um medidor para isso em transmissão. A recepção às vezes é um fio comprido, como eu fiz outro dia, e toca de receber. Tem aqui mais uma antena diferente, uma forma diferente de antena, de alimentar a antena. Ela é alimentada e depois dá uma volta, assim na horizontal. Está a ver? 19 instantes, tem as medidas e tal. Depois a G5RV, antena G5RV, para ondas curtas é antena fácil de fazer e desenrasca muito bem, porque a baixada de fios paralelos tem pouquíssima perda, isso compensa muita coisa. Antena vertical, olha, uma antena vertical e depois uns radiais, é mais ou menos isso que eu tenho. Okay. É uma espécie de ground plane, está aqui, olha, realização prática de uma antena ground plane monobanda. Foi o que eu fiz. A melhor coisa é uma antena monobanda vertical para apanhar toda a volta. Antena Gottman V80, está aqui com lá os princípios dela. Antena W3 Delta Zulu Zulu, leva umas bobinas e faz as bandas todas, dizem eles.
ok? As bobinas. Pode ser cabo coaxial às voltas, também dá, mas normalmente é fio às voltas. E depois assim ela faz várias bandas. Adaptação de impedância de uma maneira com cabo coaxial. Olha, a Delta Azul também é para as bandas todas, mas depois tem duas bobinas à esquerda, duas à direita e tal. Assim, mas aqui é olha, a quad é simples porque é uma volta de fio. Sai no viso e entra na malha. Está vendo? E então, agora só um momento.